Olá, bem-vindos ao Cinemarda e mais um programa especial da série Meu Filme de Cabeceira. E o meu convidado hoje é o PH Santos, lá de Fortaleza, do canal PH Santos. Aqui embaixo vai ter o link para vocês acessarem o canal dele. Se você gosta de séries e de filmes, todo dia tem novidade. Ele também está preparando um livro, se você quiser participar, auxiliar, comprar uma cota, o que for, tem várias opções. Também eu vou deixar o link para você ver aqui embaixo. Tudo bom, PH? Tudo excelente. Falar com você sempre é um prazer, ainda mais quando a gente tira um tempo para almoçar junto aqui em Fortaleza, porque Tá, vamos você ver se a leva gente para bons repete isso. restaurantes. Tá bom. Então, direto à pergunta: qual é seu filme de cabeceira? Meu filme de cabeceira se chama Her, né? Ou então Ela, enfim. A tradução não pegou muito aqui no Brasil, mas se chama Ela, apenas esse. Filme do Spike Filme, Jonze, filme que já está completando esse ano 10 anos, cara. O filme 10 aninhos. 13. 10 aninhos. Você tem uma característica muito parecida comigo, que é de comemorar os aniversários dos filmes, dos diretores, etc. E esse foi o que eu disse, cara, em 2023 eu tenho que reacessar o Ela, né, o Her, e vou fazer uma série de conteúdos, inclusive esse daqui já viram um, é, por conta desses 10 anos do filme, né? E combina muito também com minha carreira, porque eu olho e começo a olhar assim, caramba, já faz 10 anos que eu já tô escrevendo há algum tempo. Que legal. Não, e é um filme que já tem 10 anos, é um filme Sim, que envelheceu muito bem, até porque o Spike Jonze teve cuidado com os objetos de cena, com tudo sim. que envolve esse filme. Então, o filme não fica datado e é um filme que continua ainda bastante atual na sua proposta, na sua premissa. Recentemente, mais ou menos, já tem um bom tempo. Mas é um filme que muita gente fala assim, poxa, esse filme poderia ser um episódio de Black Mirror, né? Então, uma série que fez muito sucesso e que, de certa forma, acaba resgatando o filme. Poxa, ele discute de maneira magnífica o lance das IAs, né? Das inteligências artificiais. E nós chegamos em 2023 com inteligência artificial nos respondendo em casa, algoritmos, na verdade, né? Nos respondendo a música que a gente quer ouvir, nos desenhando imagens conforme algumas frases de entrada e também respondendo perguntas ali, no chat GPT ou coisas similares, né? Escrevendo textos, né? Escrevendo textos e tudo mais. É muito curioso também o lance do Second Life, assim, do metaverso, que ele também antecipa, né? E tudo isso está misturado, inserido no filme, como que as telas fazem muito sentido, porém não resolvem os problemas íntimos, né? Pois é, mas o que me chamou primeiro a atenção no filme é uma ficção científica, não tem como Uhum. ser classificada como uma ficção científica, mas é uma ficção científica que do tipo que eu gosto, que não se apoia em efeitos especiais, mas passa uma sensação de futuro, mais ou menos a sensação que eu tive quando vi o Gattaca. Muito legal, muito legal. Eu, via de regra, e por isso que eu trago o Her, é um filme que eu sempre reassisto, porque acho que tem dois filmes de ficção científica que eu tenho reassistido muito. É o Her e o. Ai, meu Deus, me esqueci o nome com Oscar Isaac, Ah, o Alicia Vikander. eu sei, o olha, Rapaz. me fugiu agora. Alguma coisa artificial, o Ex Machina. Ex Machina, exatamente. Já ia dar uma pesquisada aqui. Tenho revisto muito também o Ex Machina, porque tem essa proposta que você falou. Eu adoro filme pequeno. Eu amo, eu sou fascinado por filme pequeno. O que que é filme pequeno? Não é filme de experiência pequena. Filme com poucos atores, atrizes, poucos cenários, mais localizado ali. Filme que o texto fala mais, assim, não que os outros elementos não falem, mas que o texto fala mais, depois você começa a resgatar os elementos técnicos e ir aliando. E assim eu posso citar vários, o próprio Ex Machina, The Vast of Night, que eu acho um filme quase que eu Sim. coloco aqui também e tudo, Uhum. né? Então, esses filmes assim, After Sun, recente, esses filmes pequenos, concentrados, cara, parece que eles me desafiam mais a tentar refletir assim, tá, beleza, essa cena tá tão montadinha assim, o que que tu tá querendo me dizer, entendeu?
Outra coisa que me agradou bastante, eu achei muito feliz a colocação disso no filme, até porque o filme é escrito e dirigido pelo Spike Jonze, que até ele ganhou Sim, o Oscar de roteiro por isso. trabalho. É a profissão que o Joaquin Phoenix tem no filme, né? Apesar de ter todo esse arcabouço tecnológico, né, do envolvimento dele com uma inteligência artificial, com um Sim. sistema operacional, o ganha-pão dele, como se diz, é escrevendo cartões românticos. E aí tem outras camadas desse raciocínio, porque ele escreve cartões românticos para um site que as pessoas contratam, Compra, exato. né? As pessoas compram créditos ali, solicitam, fazem a demanda e ele, o Joaquin Phoenix, o personagem do Joaquin Phoenix, é como se fosse uma inteligência para uma pessoa que não tem a inteligência de fazer aquele tipo de escrita, né? E ao mesmo tempo que ele escreve esses cartões românticos e tudo, ele definitivamente não consegue se conectar com esse lado dele, ou seja, é o paradoxo a síndrome do palhaço, né? Ou o paradoxo do escritor tenro e tudo mais, né? É fabuloso isso no filme. Mas tem outra coisa muito interessante também que atualizou o filme, acho que uns 3, 4 anos depois de lançado, aí eu tô falando 2016, 2017, muita gente resgatou o filme porque fez paralelos estéticos com Encontros e Desencontros, que é um filme da Sofia Coppola. Que foi casada com o Spike Jonze. E terminaram porque ele viajava muito, fazendo os videoclipes, Aham. as bandas e também vivendo o cinema, e ela ficava muito tempo só, né? E o filme, o Marley, tem gente que já colocou o filme lado a lado, o vazio do plano do Her é preenchido pelo Encontros e Desencontros, que por sua vez tem vazios que são preenchidos pelo Her. Cenas praticamente assim, espelhadas. O personagem olha para o lado no minuto X, a personagem do Encontros e Desencontros olha para o outro no minuto Y. É Olha, eu vou rever impressionante. os dois agora em seguida, mas me deu aquele estalo. Será que o Her não foi a resposta do Spike Jonze ao Lost in Translation? Ele foi a resposta, pode ter certeza, mas se ele foi a resposta direta, nós não sabemos. Mas ele tem muitas respostas, né? É um filme íntimo. Vamos lá, toda arte é íntima. A gente Sim. tem que compreender isso, beleza. Tirando esse chavão, né? Mais do que isso, ele é um filme extremamente íntimo. Ele não tá tirando aquilo dali de uma observação plenamente social, porque ele tá antecipando vários assuntos. Ele tá antecipando assuntos, ou seja, ele tá misturando a futurologia, o futurismo, quer que seja, com uma introspecção que ele tenta apresentar ali. É, tudo nele é essa intimidade oca, né, no filme. Tudo nele vem desse íntimo que, que é meio torpe, assim. As cores são extremamente vivas, porém pastel, né? Não tem saturação. O personagem, nossa, tem um plano lindo dele em pé em casa, que só tem a inteligência artificial assim no canto e a casa completamente vazia, assim. É um personagem minimalista de um filme minimalista, que é também um tópico que surge na sociedade 2020, 2019 pra cá, entendeu? Olha só o tanto de coisa que esse filme tem, cara. Pois é, e agora a gente conversando sobre o filme, me veio também algumas lembranças e algumas considerações. Há um certo anacronismo em tudo, né? Você vê alguns contrastes. Um deles, eu acho que é o próprio nome da personagem do Joaquin Phoenix, que é Theodore, né? Theodore. Theodore. Não é um nome como, olha, minha mãe diria que é nome de avô. É um nome Mas assim de pessoas mais velhas. Não é um nome assim mais assim comum nos dias de hoje, mesmo nos Estados Unidos. Se você quebrar Theodore, né, fica Theo, que é Theo, que é Deus, né? Não sei se é viagem minha ou não. eu acho que a escolha do nome, esse nome mais, vamos chamar assim, pragmático, protocolar, ou, como diriam alguns jovens, vintage, acho que faz parte de como é o personagem. Ele é um personagem. A moda naquele futuro realizado pelo Spike Jonze, ela é meio vintage, né? A calça é linho, a camisa também é o linho, meio amassado.
né? Tem muitas cores sóbrias. A mobília, ela é aquela mobília mais cor de pastel e tudo, não é esses nossos MDFs aqui, que tá aí atrás de você, que tá aqui na mesa e tudo. Ela é aquela mobília mais clássica, né? Essa é a palavra. Então Uhum. talvez venha daí também, do lance de mostrar como moda e nome também é moda, como moda é uma parada muito cíclica que fica só revisitando o passado, né? É, Estão e, voltando agora, Marne, essas calças hã? aí Não, se As a gente calças de colocar. linho estão voltando, né? Não, mas a moda a gente sabe, ela é cíclica, né? É. De Talvez o tempos em nome tempos, refira-se a isso. pode ser também. Na época do lançamento do filme, vendo o material que a distribuidora preparou, uma das curiosidades fazia menção ao início da produção. Originalmente não seria a Scarlett Johansson, a atriz era a Samantha Morton. Ela chegou a gravar todas as conversas com o Joaquin Phoenix, e na mesa de edição é que o Spike Jonze, por alguma razão, ele achou que a voz dela não era a voz que ele queria para aquela personagem, para aquele sistema operacional. E aí Uhum. ele, muito delicadamente, teve uma conversa com ela, explicou a situação, ela entendeu, né? Disse: não, você é o diretor, o roteirista, você que tem que saber qual é a voz que você quer para ela. E liberou ele para procurar outra atriz para gravar a voz, né? Aí, Ele achou a voz, coincidentemente, a foi de Scarlett. encontros e desencontros a atriz, né? Exatamente, coincidentemente, ó, mais um paralelo. A Scarlett Johansson, não é por acaso que o nome do programa, da voz, é Samantha. Ele deu o Samantha. nome em homenagem à atriz original, a Samantha Morton, que é outra grande atriz. Mas cá entre nós, a voz da Scarlett Johansson é uma voz assim mais sensual, mais aveludada, a E voz da Samantha Morton. é meio arranhadinha a voz dela, É, né? Tem um crispzinho na voz e tudo. E também tem outra. Pode ser isso ser uma coincidência. O Spike Jonze ele é muito aliado à música, né? E inclusive ele compõe para os seus próprios filmes também. Ele dirige gravou vários videoclipes. vários videoclipes, né? De qualidade altíssima e tudo. Fez o É, Christopher Walker dançar. exatamente, bem lembrado. E nessa época, a Scarlett Johansson estava com a carreira musical também. E ela canta no filme, né? Uma musiquinha que, de vez em quando, eu ouço aqui. Como é que pode, né? Porque é uma inteligência artificial e entrega uma música tão natural, tão feita de qualquer maneira e igualmente boa por isso também. Eu não sei como teria funcionado com outra atriz, independente da qualidade dela. Eu acho que tem trejeitos específicos da Scarlett Johansson que você entende como que aquele cara se apaixona por essa voz, né? E o que este filme marcou mais em você? Além de tudo isso que a gente já conversou, PH, o que faz dele um filme que você gosta de revisitar continuamente? Você falou que agora, com 10 anos do lançamento, é um filme que você reviu, que você pensa em gravar um vídeo sobre ele, é um filme que sempre traz alguma coisa para ti. O que é que tem de especial no Her? Acho que é difícil, assim. Talvez eu tenha me apaixonado pela voz da Scarlett Johansson também, não sei. Não sei, Marden, mas é, a, a obsessão do filme pode ser uma obsessão minha também. E esse lance. O Theodore, ele é um personagem muito hipócrita, de certa forma, porque ele gosta da solidão. O problema é que ele tá numa depressão. Então, numa depressão, você não consegue apreciar, inclusive, a solidão, né? O ato Uhum. de estar só. Não vou usar solidão nem solitude. O ato de estar só. Que é algo que eu sou fascinado. Eu adoro ficar só. Adoro o silêncio. Adoro sentar aqui para ler, para escrever e etc. Então, talvez eu me veja completamente nesse personagem. E sempre que eu revejo, eu percebo um traço novo de uma, sei lá, de uma personalidade nova, de um traço de personalidade novo que surgiu em mim com o tempo, com a experiência,
de coisas que eu passei e que eu digo, puxa, agora eu entendo mais ainda isso aqui em específico, né? Tirando toda essa alegoria da paixão, da IA e tudo, isso aí, pra mim, é algo que dá cabo ao filme, assim. É olhando mais pro personagem principal, pro protagonista. Eu acho um filme essencialmente masculino, né, de questões bem masculinas, que podem passar, obviamente, pelo feminino e masculino, mas da forma que ele é montado, é bem masculino, diferente até do Encontro e Desencontros, que consegue ser um pouco mais ambivalente nesse caso. Não sei, acho que é esse apreço da intimidade, esse lance da solidão dele, que ao mesmo tempo ele não quer ficar só, ele quer se apaixonar, quer seja pelo que for, sabe? E o lance do escritor, de como ele gosta de se conectar com as pessoas a partir da escrita, mas não o faz para além do trabalho, eu acho que tem muita coisa que eu poderia, se eu fizesse um filme hoje aí, que eu poderia estar plagiando o Spike Jonze. O Theodore, no trabalho dele, apesar de ele ser humano, de ele escrever, de ele pensar, né, criar, se inspirar para escrever as frases, para as pessoas que o contrata, ele não deixa de ser uma espécie de inteligência artificial. Sim. E ele lida também com o IA para ajudá-lo a escrever. Também tem esse ponto, né? Melhora Uhum. esse texto. Não, tira. Não, peraí, vamos tirar isso e tudo. Algo visitado depois em Westworld, né? A personagem principal na última temporada, ela também escreve ali uma história junto com Yas e tudo. É algo que tem um pouquinho lá no 500 Dias, né? No filme Do Mike do... Webb. Exatamente, do Michael Webb e tal. É, enfim, tem outra coisa também desse filme. Eu gosto muito da simetria dele, cara. É um filme muito polido, assim, sabe? Não É, que filmes não polidos não sejam certos, não é isso. sim. Mas tem um atrativo visual ali da Tem organização. um rigor visual nos enquadramentos, nos movimentos de câmera, no uso da cor, no uso dos Sim, objetos de cena, nos figurinos. O filme segue um rigor que trabalha a favor da história, não é o rigor pelo rigor. É algo que está inserido dentro de uma ideia maior que o filme, que a premissa defende. tem uma cena dele, Marden, que ele sai com ela no bolso, é, e ele tá numa multidão, passando por essa multidão, e a gente meio que não consegue definir o rosto das pessoas que estão nessa multidão, sabe? E ao mesmo tempo ele tá super contemplado. E isso me leva, eu reassistindo recentemente o filme, me leva muito a reflexão. A gente vê, eu mesmo faço isso, mas a gente vê as pessoas andando na rua com os fones de ouvido branquinhos ali, né? Uhum, Às vezes conversando com pessoas, com amigos, quer que seja, ou então escutando música, podcast, assistindo esse vídeo, quer que seja. E meio que quando a gente está nesse fluxo, a gente não consegue também perceber bem os olhares, os corredores. A gente está muito concentrado na gente, na nossa fala, no nosso momento. Eu lembro muito dessa cena também. E a organização estética dessa cena, pra mim, é um absurdo, assim, sabe? Sei lá quantas vezes tem que filmar pra sair tão marcadinho esse tipo de coisa, sabe? Quando ele senta pela primeira vez com a Yá, né, com a Samantha, uhum. é, as cores incidindo uma na outra, o reflexo no óculos de um jeito específico, nos olhos, né, na verdade, a cor da camisa junto com a cor daquele sistema, sabe? Como se ele estivesse trazendo pra dentro de si, tem também uma parada meio autofágica, assim, meio sexual, de que na verdade ele tá. E tem uma cena disso, né? Que ele tá fazendo sexo até com ele mesmo Uhum. e não com a inteligência artificial, porque sem ele não há aquela inteligência artificial agindo daquela maneira em específico. É muita coisa, Mar, nesse filme. Tem muita coisa pra É, chamar atenção. e apesar de tudo isso, ele não é uma pessoa assim refratária às outras pessoas. Você vê que, tudo bem, não vou dizer que ele seja aquele amigão que te abraça, que sai contigo para tomar uma cerveja e tudo, mas ele ainda mantém o mínimo de relação com a vizinha dele, com o pessoal no trabalho, ele ainda até interage com outras pessoas, mas ele é uma figura, como você mesmo bem disse, não apenas solitária, mas que gosta de estar sozinho. É meio que o ermitão, né? Assim, meio ermitão que encontrou na IA alguém pra falar.
que talvez fale o que ele queira escutar, Até um certo ponto também, né? até um certo ponto, né? Não sei, é um filme. Porque a relação que os dois estabelecem, isso eu acho bem legal, ela sendo uma inteligência artificial, ela também é programada para absorver conhecimento. Sim, Ela cresce como entidade pensante artificial, né? personalidade, ela ganha personalidade. Ela ganha personalidade, exatamente. É. E ao mesmo tempo, ele também vai assumindo novas personalidades, né? Até o ponto enfim, sem dar spoilers, mas que ela faz uma decisão, entre aspas, que é uma decisão que ele deveria chegar, uma conclusão que ele deveria chegar. Então, se a gente quiser também colocar esse filme, raio-x, assim, naquela aquela folhinha de raio-x de carbono, em cima de uma sessão de terapia, cabe também. Não, sim, ali Cabe? tem material farto para horas e horas de conversas com o Sim, analista, com o terapeuta, o que for. Uma espécie assim de autoavaliação também, se sim. caso. E isso é o que eu acho uma das maiores riquezas, não só do Ela, mas das grandes obras de arte, é que sempre traz, sempre mostra alguma coisa nova a cada novo contato que você tem com ela. Ela nunca se esgota. Se daqui a 10 anos a gente gravar um outro vídeo, a gente vai ter uma Ah, outra percepção desse filme e seguramente vamos encontrar muitas outras coisas nele. Isso mas você para pode Ex ter certeza. Machina, né? E para várias outras obras. Mas você pode ter certeza. Eu acho que em 2013 eu pelo menos não refletia que 2023 seria como é. Enfim, esse momento trágico que a gente viveu, né, da pandemia e tudo, trouxe uma conexão muito grande com o íntimo, com a introspecção, com a casa, sabe, com as máquinas também, né, com os apps, os algoritmos, as recomendações artificiais e tudo, que eu acho que a gente avançou, e aí eu não estou discutindo a questão da saúde, é bom que se entenda. Não Uhum. tô, não quero que problematize para esse lado. Mas é fato que a gente avançou em tecnologia como se avança às vezes numa guerra, que também é um cenário sórdido para isso acontecer. Mas é crise, né? Cenário de crise, muita coisa avança. Eu acredito que a gente avançou de tecnologia que eu acho que a gente não. Eu, 2013, não imaginaria que estaríamos em 2023 da forma como estamos. Marden, hoje tem essas IAs aí, poxa, que acaba sendo uma. Eu tenho uma secretária, né? Um secretário aqui do meu lado, que diz a hora de eu tomar um remédio, que é esses Alex e tudo. Diz a hora de eu tomar o remédio, que diz a hora ó, se levanta agora, faz tempo que você tá sentado, entendeu? Que regula o meu sono, é hora de Aham. dormir, durma 7 horas, né? Pelo E, menos. pelo menos, né? E assim, antes da pandemia, eu não lembro de, de eu estar tão devoto a a isso dentro do meu cotidiano. E hoje, poxa, pra mim é quase que um simbiose já. Então, bota daqui a 10 anos. Será que a gente não vai começar a se aproximar do que foi visto nesse filme? Pois é. Entendeu? São muitas discussões que eu acho que ainda estão por vir. De novo, filme pequeno. Filme pequeno tem essa qualidade absurda de ser ambicioso sem parecer ser. Uhum. Não, e melhor dizendo, são filmes que você sabe que não não tiveram, ou pelo menos eu tenho essa sensação, e isso vale para vários filmes que a gente conhece e gosta, são filmes que seguramente não tinham essa pretensão, né? Porque se tivesse, a gente iria perceber facilmente um pouco de arrogância, Ah, de soberba, uma coisa assim. E isso definitivamente não existe nesses filmes, mas são filmes assim que foram feitos com muita sensibilidade e sinceridade. é. E justamente por essas qualidades é que eles se tornaram o que são, né? Filmes que mexem com a gente, que marcam nossas vidas e que sempre trazem alguma coisa boa à medida que o tempo vai passando. E é curioso a sua proposta, filme de cabeceira, porque será, se você me pedisse um top 10, eu não gosto de fazer.
top 10 e tudo. Uhum. Mas será que se você me pedisse um top 10 eu colocaria ele? Não sei. De verdade. Tem muitos poderosos chefão aí até chegar nele. Uhum. Mas na cabeceira, ele tem todas as discussões que eu gostaria de fazer comigo antes de dormir, Eu entendeu? entendo. Não, eu entendo. Não, porque tem aqueles filmes que são filmes importantes, filmes fundamentais, e que a gente precisa ver, respeitar, estudar e tudo mais, e que são bons filmes também, mas existem aqueles que são mais íntimos, né? Que são mais É, próximos da gente. A e maioria das vezes são filmes pequenos mesmo. Filmes pequenos na sua feitura, mas grandes nos seus significados, nos seus simbolismos. sim, esse é um deles, assim, eu amo tudo nesse filme, cara. Do bigode do, do Joaquin Phoenix até o pôster, até aquele laranja do pôster maravilhoso, todo o Não, minimalismo do nome ao não, texto. e até o jeito do Joaquim Phoenix, o jeito que o Theodore caminha, a maneira como ele se senta, que ele gesticula, é um trabalho de composição assim É. espetacular. Não tem, Lembrando que o Joaquim vinha de polêmicas, né? Um pouco sim, antes desse filme, né? sim. Aquela loucura dele daquele documentário, Que ele deixou o entrevistas cabelo, a barba malucas. crescer, todo. E, salvo engano, primeiro ou segundo filme depois dessa fase aí que ele viveu o método para além do método até, né? E aí vem de um filme que ele é, por mais que esteja inserido numa bolha anormal no sentido de diferente, ele Uhum, é bem comum. exatamente. Ele é comum, né? Uhum. Tem o emprego dele, o horário de trabalho, a casinha onde ele mora, tudo. É. Então, PH, a conversa está ótima, a gente poderia até virar o dia conversando, mas temos que terminar. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado pela Pode fazer propaganda o do meu seu jabá livro. aí no final. Ah, muito Quem obrigado pela quiser propaganda. acompanhar teu trabalho, fala do teu livro. Ah, então, busca por PH Santos, é fácil de achar em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, etc. Meu livro, né? Hoje eu estou na altura dessa gravação, estou fazendo a campanha para os meus roteiros em cima de A Casa do Dragão, mas virão tantos outros, inclusive de filme também, quem sabe Her apareça aí no futuro. Tô nessa, Marden, tô nessa aí de começar a escrever para além da internet, tudo, tentar me conectar com o que muita gente hoje acha que é vintage. Obrigado, PH. Muito obrigado, é sempre uma satisfação falar contigo, querido. Até o próximo Cinemarden.